campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. O nosso cumprimento a todos os irmãos que nos assistem nesse momento através do nosso canal do YouTube. Agradecemos por sintonizarem conosco neste trabalho tão importante que é difundir o Evangelho de Jesus. Agradecemos e cumprimentamos também os nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que estão aqui conosco presencialmente nesta manhã. E vamos todos fazer uma prece juntos, num só pensamento, num só coração, dizendo ao Senhor da vida: muito obrigada, Senhor, por esta paz que nos invade nessa hora. Os nossos corações se abrem para recolher as tuas orientações, pois precisamos muito delas. E assim, agradecidos, iniciamos esta tarefa neste dia. Assim seja. Como sempre fazemos, irmãos, recorremos ao Evangelho. E hoje nos caiu o capítulo 17, Ser de Perfeitos, e fala sobre os superiores e inferiores. E quem nos deixou essa lição foi François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, 1863. E diz assim: aquele que recebe a autoridade terá que prestar contas, assim como aquele que recebe a riqueza. Não acreditem que a autoridade seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, assim como acreditam erroneamente a maior parte dos poderosos da terra, que pensam que a autoridade lhes foi dada como um direito ou uma propriedade. Deus tem provado constantemente que a autoridade não é um direito e muito menos uma propriedade, pois a retira dos que dela se acham proprietários quando lhe convém. Se a autoridade fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence, quando ela pode lhe ser retirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira quando julga necessário. Todo aquele que recebe autoridade, seja qual for o tamanho dessa autoridade, desde um patrão para com seu empregado, até o soberano para com seu povo, não poderá esquecer que é um encarregado de almas e que responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. Toda a responsabilidade recairá sobre aquele que, tendo autoridade, deixar que seus comandados cometam faltas e sejam levados pelo vício ou pelos maus exemplos, da mesma maneira que colherá os frutos do seu esforço por conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, seja ela pequena ou grande, sempre lhe será dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro objetivo é fracassar em sua execução. Os superiores e os inferiores. A doutrina espírita, ela nos fala muito, não é? Sobre o fato de nós precisarmos sempre entender que a disciplina, a hierarquia, elas são necessárias. Nós ainda no nosso atual estágio evolutivo, nós não conseguiríamos ficar sem alguém que esteja acima de nós. E nós também aprendemos que estamos todos subordinados às leis divinas, que Deus é o legislador maior, que Ele nos colocou aqui, e Ele depois, quando foi necessário, Ele nos enviou Jesus, para nos relembrar as leis divinas que nós tínhamos esquecido. Porque quando Jesus aqui esteve, não é? Foi porque as coisas estavam realmente ruins, não é? No sentido do amor, no sentido
da obediência, da resignação. As pessoas estavam envolvidas, não é? Naquela situação de se achar sempre maiores do que Deus. E aí veio Cristo para nos dizer que nós todos fazemos parte da família universal. E que todos temos leis a cumprir, sim. E ele não foi entendido, não é? Porque as criaturinhas daquela época acharam que ele vinha para derrubar todas as leis, para pregar a desobediência, para tomar de assalto o poder. E não foi isso que aconteceu. Ele não veio acabar com as leis, ele veio cumpri-la. Não é? Então, meus irmãos, se nós trouxermos para os dias de hoje, para os dias atuais, nós vamos ver a necessidade de nós relembrarmos isso aqui, dos superiores, dos inferiores. O que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade? Não é? Nós estamos vendo a luta entre irmãos. Um querendo mandar mais que o outro querendo ter mais razão do que o outro. Outro esquecendo totalmente da fraternidade, que foi uma das maiores coisas que o Cristo pregou quando aqui esteve. Sermos fraternos, irmãos uns dos outros. Então, a disciplina para nós espíritas, ela é uma bênção e ela é uma das bases do nosso crescimento espiritual. A gente aprendeu que sem disciplina não se vai a lugar nenhum. E a disciplina compreende, sim, os superiores e os inferiores. Porque nós aprendemos também que na doutrina nós não temos cargos, nós temos encargos. Encarregados de almas, como diz o Evangelho para nós nesse dia. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que plantarmos no coração das criaturas. E isso já nos deixa com sentimento, não é? De nós querermos dar o nosso melhor. Então lá no mundo, lá fora, lá na sociedade que hoje, não é? Anda a luta com tanta dificuldade, nós vemos como é difícil ainda a implantação dessa fraternidade universal. Como é difícil ainda nós plantarmos a disciplina. Mas nós não vamos desistir. Porque nós, espíritas, que já temos o Evangelho como nosso guia, como nosso modelo, nós vamos continuar como semeadores. E aí nós vamos fazer isso. Onde nós formos colocados? No nosso lar, no nosso trabalho, nos lugares onde convivemos. Não é o espírita que vai ser o rebelde, aquele que não aceita. Não, porque nós somos ensinados pela doutrina de Jesus a obediência e a resignação. Então os nossos espíritos que já conseguem, não é, ter essa certeza, as coisas se tornam mais fáceis. As coisas se tornam mais serenas. Nós não andamos por aí tentando ocupar um lugar que não é nosso, que não nos pertence. Nós aceitamos o trabalho como bênção divina, seja ele qual for, sem medir o seu tamanho e a sua importância, mas reconhecendo que precisamos sim servir, trabalhar, amar, perdoar.
porque o nosso Mestre nos deixou escrito isso no seu Evangelho. E no mundo de hoje, nas dificuldades que nós vemos hoje na nossa sociedade, às vezes a gente fica com vontade, né, de entrar um pouco naquilo ali, de dar a nossa opinião, de dizer alguma coisa. Não que a gente não possa, meus irmãos, mas a gente sabe que o momento não é para isso. Os ânimos estão muito exaltados. As pessoas não têm capacidade, quando estão muito emocionalmente intranquilas, elas não têm ainda capacidade de entender aquele que vem dizer a mesma dificuldade, né? Ressaltando as diferenças que o Cristo teve quando tentou implantar o perdoai, amai, né? Quando a gente diz, não, mas não é assim, vamos aguardar, vamos confiar em Deus, as coisas vão melhorar, tudo isso vai passar. Esse caldeirão social que nós vemos aí, vai passar. E a vontade de Deus, que é soberana, ela se fará sempre. Independente do que nós pensarmos, sentirmos, desejarmos, é Deus que está no comando. E que coisa boa que nós que estudamos o Evangelho, já temos essa certeza. E como é triste aquele que não tem ainda, que se acha entregue a esta maré de vibrações, que às vezes parece que vai nos afogar. Tanto desequilíbrio, tanta perturbação que nós vemos. Mas nós, que estamos aqui com o Evangelho, como se diz, debaixo do braço, vamos continuar serenos, vamos continuar firmes. Vamos confiar neste comando maior. Porque às vezes as coisas têm que acontecer no seu devido tempo. Para nós, que temos um pouco de ansiedade, ver a sociedade mais justa, mais equilibrada, mais amorosa, para nós já tinha que ser hoje. Mas nós sabemos que o tempo para a espiritualidade é diferente. E que tudo vai se dar ao seu tempo. Talvez a gente não tenha que passar por coisas difíceis. Não sabemos. Porque Deus sabe a hora. Nós temos que continuar trabalhando, servindo, vibrando. E, se possível, mantermos o nosso equilíbrio mental, sem nos deixar levar pelo aquilo que a gente vê, ouve, não é? Para que a gente não se transforme também num polo de perturbação, num polo de desequilíbrio. Ainda mais com a nossa mediunidade, que a gente sempre brinca, né? Que mediunidade trabalhada é porta aberta, se nós não mantermos a vigilância. E que bom que nós estamos aqui, que bom que nós temos essa tarefa, porque aqui, todos os dias, quando a gente vem, nos turnos que a gente se propõe, a gente vai doando um pouquinho de nós. A gente vai trabalhando um pouquinho o nosso carinho, o nosso amor, a nossa fraternidade, a nossa esperança, não é? Nós vamos aprendendo, ouvindo tudo que nós ouvimos aqui, tudo que nós sentimos aqui, nós vamos aprendendo como é importante nós obedecermos, nós nos resignarmos, não é? E entendermos que estamos neste planeta de dificuldades, sim, mas que caminha para a evolução, caminha para o progresso, com certeza, não é? Então vamos continuar fazendo a nossa tarefa de cada dia, com abnegação, com amor, nunca nos perguntando assim, onde vão me colocar hoje, não é? Agora, então, nós precisamos sentir que vamos fazer um trabalho. E isso não vale só para nós espíritas que estamos aqui, vale para nós que estamos ouvindo o canal, que estamos vendo o canal, vale para nós. Precisamos confiar em Deus e confiar sempre nas suas diretrizes, que são as melhores e mais justas para todos nós.
Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade deste trabalho. Nos abençoa a todos que nos encontramos sintonizados com essa tarefa. Assim seja. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício dos nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e do Teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família, com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade, despede-nos na Tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site